Olá, boa tarde. Gente, caiu um negócio. Boa tarde. Gente, a Beatriz. Dei boa tarde, Beatriz. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa live hoje, nesse horário super diferente, mas eu espero que você esteja aí atento a todas as informações. Hoje a gente tem uma convidada muito especial na nossa live. A gente tem um assunto muito legal. Então, se você tem interesse em como fazer com o seu score nos Estados Unidos, esse é o momento. Então, encaminhe essa live aí. Se você sabe de alguém que vai migrar, se você tem conhecimento de alguém que tenha interesse nesse assunto, envie a nossa live, porque a sua participação é muito legal para a gente aqui. Lopes, Paula, boa tarde, Paula, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Gente, boa tarde a todos aí que estão entrando, vão chamando as pessoas para participarem dessa live com a Bruna. Então, a Bruna tem um tempinho que não aparece por aqui. Depois, quando ela entrar, vou pedir até para ela fazer a apresentação dela novamente, né? Para que não passe aí nenhum ponto do trabalho tão bacana que a Bruna faz nos Estados Unidos. Então, pega essa live, envia e me diga da onde você está falando. Aqui no Rio de Janeiro o clima está super abafado, nublado, diz que tem tempestade, diz que tem... O mundo vai acabar hoje, segundo a meteorologia. Beatriz, eu posso chamar a Bruna? Espero mais um pouquinho. Boa tarde, João. Oi? Boa tarde, Gabriel. Convide aí, gente. Envie aqui na setinha para todas as pessoas que você sabe que tem interesse. É um assunto muito importante, porque se você pretende migrar, você precisa saber como se dá a questão de crédito nos Estados Unidos, né? Para você financiar um carro, para você financiar uma casa, para você como usar o seu cartão de crédito da forma adequada, né? Não enfiar os pés pelas mãos. Tudo depende, é totalmente diferente do que funciona no Brasil. Então, por favor, encaminhe a live e eu já vou chamar a nossa convidada, que é a Bruna. Deixa eu chamar a Bruna aqui. Peraí. A Bruna já tá on, Bia? É ABC do Imigrante. Isso. ABC do Imigrante é o Instagram da Bruna. Então, já enviei o convite para a Bruna, estou aguardando. Boa tarde, Luana. Beatriz fica aí na live só mostrando o cabelo, porque ela tem pouco cabelo, aí ela fica se exibindo aí. Ela entra com esse cabelo aí bem ralinho que ela tem. Só que não. Bruna, acho que ela entrou. Olá, Bruna! Oi, oi, tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vinda de volta. Faz tempo, né, que a gente tá, tô devendo essa aqui pra vocês. Meu Deus, mas a vida deu 10 duplo twist carpados aqui esses últimos meses. Ai, às vezes acontece, Bruna. Como você está? Tudo bem, graças a Deus. E você, Graças a doutora? Deus. Tô ótima também, graças a Deus. Bruna, se apresenta um pouco. A gente tem muita gente nova aqui no nosso Instagram, então eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, quão importante, né? Como a nossa live já ficou lá atrás do nosso Instagram, queria que Já você tá, falasse um pouco sobre o seu trabalho, sobre você, o serviço que você presta, que é tão importante para quem pensa em migrar. certo. Então, sejam, né, bem-vindos aqui. É um prazer estar aqui de novo, fazendo, né, um trabalho que vocês sabem que eu já falo, eu falo no offline e falo aqui também. Eu acho tão importante o trabalho que vocês fazem de conscientização dos clientes de vocês, e não só dos clientes, né, das outras pessoas que chegam aqui no perfil também, da forma como vocês buscam, muni-los de informações para além da imigração e que são tão importantes neste processo de imigração. Então, parabéns de novo pelo trabalho de vocês, né? Por esse trabalho que vocês têm desenvolvidos, e quem está Obrigada, assistindo aqui, Bruna. seja bem-vindo. E os que não me conhecem, eu sou Bruna Lopes, eu tenho
um perfil aqui no Instagram chamado ABC do Imigrante, que é o que está aqui no arroba. Eu trabalho ensinando brasileiros a entenderem o sistema de crédito aqui nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com o sistema de crédito que a gente tem no Brasil. E eu descobri isso em 2016, quando eu morava no Colorado. Então, de uma forma, eu gosto muito de contar sempre, porque foi tão inusitado para ver como a coisa não tem nada a ver com dinheiro, que eu descobri isso sabendo que uma menina que chegou numa roda de amigos tinha terminado um namoro porque ela descobriu que a pontuação de crédito do namoradinho dela na época não era boa. E eles estavam na faculdade e Ai, aquilo para meu mim não Deus, não fez. acredito. Eu Assim, não é um tinha. pré-requisito para o date, Bruna. Então, o que que acontece? A pessoa já vai começar a vida muito enrolada, né, doutora? Muito enrolada. É, Acontece que você precisa dessa pontuação de crédito, e se tiver alguém aqui que tenha assistido um seriado bem famosinho do Amazon Prime que estava. Acho que o pessoal ainda deve estar assistindo, o Verão, que mudou a minha vida, eu acho que em português e inglês era The Summer I Turned Pretty. Num dos episódios ali, o casalzinho fica noivo e eles vão procurar apartamento, e o apartamento que eles gostam, eles não podem alugar porque o menino não tinha um credit score bom, muito embora ele fosse milionário. Meu Então, Deus, assim, fez que sentido, loucura, né? sabe assim, depois que eu entendi como o sistema funciona, eu entendi que sim, faz sentido você, né, dar um passo atrás no relacionamento ali, porque se a pessoa já está desorganizada naquele início de vida, e se provavelmente, né, eu não conheci o rapaz, não tenho como dar mais informações, mas o que me fez, né, pensar, assim, que provavelmente o relacionamento terminou, é porque ela não viu o futuro, ela não viu. Ele tinha um problema e ele não estava nem preocupado em resolver. E aí eu fui atrás de entender o que era aquilo, porque quando eu ouvi o termo, apesar de eu falar inglês, eu não conhecia, então eu É traduzi na porque minha para a gente é cabeça. muito distante isso, é muito Não, distante, eu muito. traduzi, eu fiz a tradução simultânea na minha cabeça na hora, né? Credit score, pontuação de crédito. Eu falei, cara, Não pode ser. não, não, que ponto de crédito, mas aí, sabe o que que eu fiquei? Aí, não, assim, a hipótese que eu levantei na época, eu falei, cara, deve ser alguma gíria de jovem e ele deve estar, assim, sem crédito na praça, deve ter feito alguma sacanagem com ela, entendeu? Ela deve ter descoberto alguma que ele fez e aí resolveu terminar ali o relacionamento. E aí, depois de uns dias, eu fui perguntar para uma outra amiga minha. Ela terminou. O que que o cara aprontou pra ela, hein? Porque eu fiquei meio sem entender. Ela falou que o score dele tava ruim. Ela falou: não, não, era um score de crédito mesmo, é crédito. Eu falei assim, mas como assim? Aí minha amiga me olhou e falou: como assim? Pra ela não fazer assim, ela nunca imaginou que não fosse assim no outro país, né? Aí eu falei, aí ficou, como assim? Como assim? Aí eu falei, não tem isso no Brasil, Se porque a aqui no gente tem no Brasil as Brasil. pessoas não fossem casar com quem tem, por exemplo, um nome no SPC e Serasa, acho que não sobraria um para a atual geração, Bruna. É muito difícil. Então, e aí eu tinha a coisa mais valiosa do mundo, né? Quer dizer, depois de saúde, eu tinha tempo livre. A gente veio naquela primeira vinda em família com o visto EB1. EB1 não, perdão, H1B. EB1 foi o que a gente fez agora, o Green Card. A gente estava com H1B do meu marido. E o meu visto era um visto de esposa, então eu não podia trabalhar. Uhum. E eu tinha tempo. Eu tinha É muito como se tempo. fosse turista, né? Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Eu só podia estudar. E foi o que eu fiz. Então eu aproveitei o tempo livre que eu tinha e comecei a estudar por pura curiosidade, porque eu queria entender como que um sistema pode impactar tanto a ponto da pessoa terminar um relacionamento por causa dele. E aí eu vi que ele ia muito, muito além. E eu vi que nem os americanos entendem direito, porque ele não é ensinado. É um sistema que foi criado para ajudar banco. E se você ensinar ele para as pessoas, aqui a taxa de juros, ela varia tanto, e você consegue acesso a taxas de juros abaixo da inflação se você tem uma pontuação boa, ou seja, o banco perde muito dinheiro.
Mas varia de um banco para o outro? Essa variação vem da onde? Varia entre bancos e varia da sua pontuação mesmo, porque se você tem uma pontuação acima de 800, toda instituição financeira sabe que você não vai dar calote, que você paga em dia, que você é responsável com seu dinheiro, que você consegue ver, porque existe a pontuação que é o credit score. O credit score é uma pontuação que vai de 300 até 850. Só que ele é feito, ele vem, né? Ele provém de um relatório de crédito que é montado pelas agências de crédito. Então, a instituição financeira, ela vê a sua pontuação e ela acessa o seu relatório. Não tem como você ter uma boa pontuação, uma pontuação excelente, se você não tiver um relatório impecável. Então, É e aí fica muito. difícil. E a gente tem muito banco aqui. São mais de 8.000 instituições financeiras nos Estados Unidos. Então, a competição é muito acirrada. Não é É, como aqui, né? é preferível para o banco emprestar dinheiro, perdendo dinheiro, porque ele vai estar emprestando um dinheiro abaixo da taxa de juros aí do mercado, do Fed, do que ele perder o cliente, porque essa pessoa vai estar pegando essa linha de crédito, daqui a pouco ela está precisando de outra coisa, ela, né, ela começa a receber dinheiro ali. Então, o sistema funciona um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Dito isto, Bruna, eu vou começar com as perguntas para a gente já startar com muita coisa. Você já começou a iniciar aí. Uhum. O que é exatamente o credit score e como ele é calculado? Porque a forma de calcular são muitas, não é uma vertente, né? Não é uma coisa assim como um cálculo que você consiga colocar numa calculadora e eu preciso disso, preciso daquilo, preciso. São amplas camadas São desse várias cálculo. frentes com Uhum. pesos diferentes. Eu digo que é quase quando a gente prestava o vestibular antigamente, que dependendo da área que você prestava, tinha coisas que tinha mais Peso, peso, outras que tinha menos peso, é mais ou menos assim. Então, o credit score, ele é uma pontuação de crédito, que varia, como eu falei, de 300 até 850. E ele é calculado com base nesses dados que vêm dessas agências de crédito. Então, o que que acontece? A gente tem os bancos, né, as instituições financeiras, que são as detentoras das informações, porque são quem tem os contratos direto com as pessoas, com os indivíduos. Essas informações, as instituições passam para as agências de crédito, que compilam um relatório. E aí, deste relatório, existem dois algoritmos. O do FICO, que é a Fair Isaac Corporation, foi a empresa que criou o Credit Score, então ela tem quase que uma hegemonia aqui no mercado. E o do Vantage, que foi uma empresa criada pelas agências de crédito, elas se juntaram e criaram o seu próprio score. Então, esses dois, eles pegam essas informações desses relatórios de crédito, e aí, né, nesse relatório você tem quais são as linhas de crédito que a pessoa tem, quando é que cada linha de crédito foi aberta, se ela está sendo paga em dia, se tratar de crédito rotativo, que é o cartão de crédito, quanto do limite que a pessoa tem para gastar ela está gastando, quantas novas linhas de crédito aquela pessoa pediu, tudo isso é, é colocado dentro de uma calculadora deles, ali do algoritmo deles, e daí sai a pontuação do credit score. Então são vários pontos e cada um tem um peso diferente. Certo. Se a gente fosse falar, então é uma empresa privada, não é algo que parte do governo, é totalmente privado e Uhum. que acredito que seja financiado pelos próprios bancos, é isso? É Os isso. bancos mantêm essas instituições para que essas instituições é, fiscalizem os gastos, o consumo, a forma de pagamento, né? A adimplência desses clientes para que gere esses relatórios. Exatamente. E faz sentido, né? Porque o que que acontece? Quando você tem um sistema que mostra para você se aquela pessoa ela tem o hábito, né? Se ela tem o hábito de pagar as contas em dia, de pagar direito, de não gastar mais do que ela deve,
é mais fácil você tomar a decisão de se você vai emprestar esse dinheiro para ela ou não. E caso ela tenha dado algumas derrapadas e você sabe que você está correndo um risco, né? Instituição financeira, gente, banco não gosta de perder dinheiro. Na verdade, ninguém gosta de perder dinheiro, mas banco não perde dinheiro. Banco é o fim dele, né? Empresta dinheiro. Diferente, eu vendo vistos imigratórios, né? Óbvio que eu quero ganhar dinheiro. Mas o que que eu preciso? Eu preciso aprovar as pessoas, não é só ganhar o dinheiro. O banco não. É o que eu costumo dizer, não existe almoço grátis. O banco Não. vende dinheiro. Então, Ele se vende ele não dinheiro, ganhar, ele ele não tem lógica. exatamente. Ele vai ganhar em tudo sempre. Exatamente. E assim, esse sistema ele foi criado para ajudar os bancos, porque, como eu falei, a gente tem muita instituição financeira aqui nos Estados Unidos, mas é muita, muita mesmo. E muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Brasil, qualquer cidade de interior pequena, por menor que seja, é emancipada, tem uma Caixa Econômica Federal. Tem o Itaú, Tem o Itaú, tem o tem um Bradesco. Bradesco. Tem um Banco do Brasil. Aqui não funciona assim, porque aqui não temos bancos estatais como a gente tem no Brasil. O Graças a sistema ele é Deus. todo privado. Então a gente tem bancos grandes, né? Os nomes eu acho que mais conhecidos no Brasil é o Chase e o Bank of America. São os dois Uhum. bancos, eu acho que para o brasileiro, o Wells Fargo também são os três mais conhecidos. Eu já morei em duas cidades que não tinham nenhum dos dois bancos. Aliás, nenhum desses três bancos não tinha. Tinham bancos menores locais, tinham cooperativas de crédito, mas não tinham bancos grandes. Então, você. E esse sistema, isso acontece já há muitos anos aqui. Hoje em dia é que a gente acaba. Hoje em dia eu acho que a gente tem menos bancos do que quando o Credit Score foi criado. Eu acho, tá? Uhum. Porque agora a gente vê muito mais o movimento de compra, né? Uma instituição Uhum. financeira compra outra. Antigamente você não tinha muito isso. Então você tinha o banco da cidadezinha lá do interior do Arizona. E a gente não tinha sistema informatizado, não tinha internet. Uhum. 1960, 1950, quando depois ali da Segunda Guerra Mundial, que a gente começou a ver um aquecimento da economia americana, mais indústrias, foi uma terceira onda de revolução industrial aqui. E as pessoas começaram a se mudar mais em busca de melhores oportunidades de emprego. Como hoje em dia a gente vê no Brasil, que a gente já tem mais polos e as pessoas acabam, né? Antigamente era muito mais comum a gente ver famílias que nasciam, cresciam e ficavam ali na sua cidade, porque você não tinha muito para onde ir também. Então, se você morava no Rio, o Rio era capital federal. É. Né, Você e falando nascia, de crescia. história Onde é muito que estavam as recente, né? oportunidades? As oportunidades estavam no Rio, então você não saía do Rio. Agora você tem São Paulo, é centro econômico, você tem no Nordeste, a gente tem hubs grandes de tecnologia, vai para o Sul, vai para Santa Catarina. É, as pessoas estão mexendo mais no Brasil. Isso aconteceu aqui nos Estados Unidos há muito tempo. E aí, o banquinho da cidade, lá do interior do Arizona, ele não se comunicava com o banco de Miami. Então, como é que o cara que Ia chegava lá em saber. Miami, além do que o relacionamento com a instituição financeira, que com o banco, ele era muito, muito artesanal, muito voltado para a confiança, muito do que a gente ainda vê muito no Brasil. Quem aqui assistiu essa live, depois botem nos comentários depois para a gente saber, depois que a live for ao ar e vocês assistirem, quem nunca negociou isenção de anuidade de cartão de crédito com o gerente do banco. Isso não existe aqui, gente. Não existe. Você não tem. Tem anuidade, tem anuidade. Vai pagar o gerente do banco, ele não tem esse poder. Não interessa o quão amigo você for do gerente O do banco. gerente do banco aqui tem um poder muito grande de juros que vai te cobrar, se vai te dar um cartão de crédito sem anuidade. O relacionamento Muito. ele ainda é muito baseado Sim, no o, o que você consegue com a instituição financeira no Brasil é muito baseado no relacionamento que você tem com o seu gerente. sim. Ainda Aqui é. não acontece mais isso. Aqui a coisa ficou muito objetiva, porque eles precisavam fazer a máquina andar. O americano não perde dinheiro. Eles não perdem dinheiro. Férias aqui, eles chamam de paid time off. Então, assim,
Dias que você está saindo e está recebendo por eles. Não, não, não é férias. Quando você fala vacation, o pessoal fica perguntando, tá, mas você foi para onde? Assim, você estava off, mas você foi para onde? Férias, que é o vacations, que o pessoal traduz, não é nem. Vacations é quando você viaja. Férias aqui é pay time out, é outra coisa. Então, mas enfim, o que acontece é isso. Era muito baseado na confiança, não tinha uma objetividade, as pessoas começaram a se mudar e aí eles se depararam com esse problema de como raios eu vou saber se essa criatura é digna de um empréstimo ou não? Tinha um bom Porque relacionamento no banquinho porque lá que lembra veio de do novo, no Texas. Brasil, o cara era cliente da Caixa lá na cidadezinha dele, ele era cliente da Caixa lá né, em Diadema, Não, sei Diadema não lá, é em muito grande. Caruaru, É, Diadema e em Caruaru ainda tem uma cidade ainda de 3 é mil grande. Eu tô para habitantes no pensar em, Brasil. vamos lá, em Santa Rosa 5 de Lima, que mil. tem 600 habitantes em É, Santa é Catarina. isso. Ele é cliente da Caixa lá, então ele É. vai para a Caixa, ele vai chegar no Rio, vai ter uma Caixa Econômica, ele vai para São Paulo, tem uma Caixa Econômica Federal. Aqui não, aqui ele saía de um banco e ia para um outro e não tinha, aquilo se perdia. Então o sistema ele foi criado para ajudar os bancos a não perderem dinheiro. Aí eu acho que a gente entra nessa segunda pergunta, Bruna, que é assim, que você já até comentou quando você explicou a questão daí do filme, que o namoro acabou porque foram buscar aí o imóvel e a pessoa não tinha crédito. Por que o crédito é tão importante nos Estados Unidos, mais até do que o dinheiro em alguns casos? Que é o caso Muito do mais. milionário que não tinha crédito. Muito mais. E para o imigrante, o brasileiro, não só o brasileiro, tá? O imigrante que vem para os Estados Unidos, independente do país de origem dele, ele precisa entender o sistema de crédito se ele quiser ter uma vida como um bom americano, como um americano bem-sucedido, porque tem muito americano ferrado aqui também né, de conta, Se eles são ele muito quiser gozar desorganizados. daquilo tudo que o país pode proporcionar para ele de forma plena. Exatamente. Você tá vindo para ter uma vida boa aqui, você quer ter acesso aos vantagens que os americanos têm, que as pessoas que têm sucesso aqui têm, você precisa entender o sistema de crédito, você precisa ter uma pontuação. Porque hoje em dia, e no começo, ela de fato, lá atrás, quando ela foi criada, ela era só para linhas de crédito mesmo. Hoje em dia, para você alugar um imóvel, eles vão fazer um credit check. Se você quer morar num lugar legal, num bairro bom, uma casa bacana, um prédio, às vezes que tem infraestrutura boa, bem localizado, está vindo com filho, quer morar numa região de uma Duas escola muito escolas. boa, a chance de que você precise apresentar uma pontuação de crédito mínima para você conseguir um imóvel, para você conseguir alugar um imóvel lá, é muito grande. E quanto mais imigrante a gente tem numa região, maior a chance disso acontecer. E as pessoas não falam disso, porque a grande maioria das pessoas chegam aqui sem entender. E aí ninguém vai admitir Não, que foi é, morar num é o que eu digo. lugar que não era o lugar ideal porque não conseguiu. É, assim, as pessoas pensam como imigrar é um planejamento que tem muita coisa envolvida, Bruna. Qual é o primeiro passo? Sim, o primeiro passo é você vislumbrar com qual visto você vai entrar no Com país. certeza. Não tem como você pensar eu vou pensar no meu emprego. Tá bom, você vai conseguir um emprego, você vai trabalhar lá como? Né? Então, você precisa dar o pontapé inicial, que é o green card. Não tem jeito. Mas ou green card, ou um visto como você entrou, foi H1B, né? Um H1B. H1B, um O, um L1, enfim, existem 180, mais de 180 tipos. Decidir o visto é o adequado para você, você precisa se cercar do todo o resto. Aonde você vai morar, onde seus filhos vão estudar, se você vai comprar um carro à vista, se você vai financiar, se você vai comprar casa, se você vai alugar, e o restante, como é que você vai se preparar financeiramente para isso? E a pontuação, ela encabeça isso. Porque também não Ela adianta encabeça você até o ter aluguel. Você vai alugar, você precisa da pontuação. não, eu já tenho um emprego garantido, eu vou com o emprego garantido, ok. E aí você vai se locomover como? Porque dependendo da cidade que você
for, Na grande maioria das não vezes, tem transporte dificilmente, a não ser público. que você vá morar em Nova York, Nova York, sim, em cidades muito, muito, muito metrópoles. Você não tem transporte público. Então você vai precisar de um carro, você vai com esse valor à vista, você vai financiar esse automóvel. Então, a gente precisa entender que planejamento imigratório, chama-se planejamento imigratório, porque consiste em várias coisas e não uma só. Então, não adianta você ter um emprego e não ter o green card, não adianta você ter o green card e não ter um planejamento financeiro para migrar. Não Uhum. adianta, não tem. É uma coisa está sempre ligada à outra. Aí eu faço já, Bruna, a terceira Deixa só pergunta. eu me manter nessa pergunta da Sim, questão de para que, para além do que, a depender do emprego que você busca aqui, quem trabalha na área financeira aqui precisa ter uma pontuação. Ah, mas eu sou economista, eu trabalho, eu não sei o que, eu trabalhava em um banco no Brasil. Se você vai vir trabalhar num banco aqui, é, olha, a não ser que você vá trabalhar num banco brasileiro. Mas em qualquer outro banco você vai precisar ter uma pontuação. Não interessa se você tinha um PhD. Eles exigem porque você vai lidar com o dinheiro das pessoas. entendi. É como aqui. Aqui, quem trabalha num banco não pode ter um Não nome pode na estar minha com o nome instituição. sujo, Não, exatamente. Mas não. assim, como o sistema aqui tem, existe a pontuação, não é só você estar com o nome sujo, não é que você está devendo ou não. E às vezes eu já fiquei com o nome sujo no Brasil porque eu fechei uma conta da Claro, paguei o que tinha para pagar, eles não consideraram que o negócio estava pago, ainda tive que ir, né? Tive que fazer juizado especial para comprovar que estava pago. Ah, Porque aqui acontece acontece coisas isso. maravilhosas. Aqui as pessoas fazem cartões em loja que você nunca pisou, né? Que é uma Uhum. coisa que é maravilhoso. Mas continuando nessa de errar, Bruna, quais são os principais erros que os imigrantes cometem ao tentar construir crédito? Porque vamos fazer um paralelo. No Brasil, eu construo crédito. Eu abro, se você é um imigrante, chega aqui, abre uma conta no banco e o banco vai te dar um valor ali mínimo de limite cartão de crédito. Quanto mais ele vê que você está usando o cartão de crédito e pagando em dia, por exemplo, se você ganhar um limite de 5 mil, se você estiver usando os 5 mil parcelando, né, e pagando em dia, melhor vai ficar a sua pontuação. E aí, dependendo do que você usa de limite, se você usa todo, mas você paga tudo, para eles estão achando ótimo, porque é aquilo que a gente falou. O banco está ganhando dinheiro, eles estão achando muitíssimo bom. Então, eu sei que nos Estados Unidos é diferente. Então, quais são os erros, o principal que imigrei, estou achando que vou fazer isso para o Brasil e vou achar que vou arrasar? Qual é o principal erro? O principal erro é você achar que o cartão de crédito funciona aqui como funciona no Brasil. De fato, dentre os pontos ali da pontuação do crédito, né, o que constrói essa pontuação de crédito, 30% dessa pontuação ela vem do comportamento do crédito rotativo, do cartão de crédito. Então, o cartão de crédito tem um peso muito grande, muito grande. Aí a gente tem dois tipos de imigrante. O primeiro que chega, tenta um cartão de crédito e não consegue, e não vai conseguir mesmo. Você vai ter que pedir um cartão segurado. Você não vai conseguir um cartão de crédito de cara. Então, O olha, que é um cartão segurado, Bruna? Explica o para cartão gente. segurado, ele é um cartão de crédito que o limite dele você deixa em garantia. Então, você deixa uma caução. Não é Como que se fosse um você vai pré-pago. depositar. Vamos lá. Não é que você vai depositar US$ 1.000. Não é um cartão pré-pago. Porque o dinheiro que você deixa lá depositado não vai ser utilizado para cobrir as despesas daquele cartão. Ele Uhum. está em garantia, porque caso você atrase a fatura, caso você não pague, o banco vai utilizar aquele dinheiro que você deixou lá em depósito, em garantia, para cobrir aquela fatura, para o banco não sair perdendo dinheiro. Mas o intuito não é que você use aquele dinheiro, é que aquele dinheiro fique como garantia, tipo um seguro fiança de aluguel. O dinheiro fica lá em garantia e você vai usar esse cartão de crédito normalmente. Você vai usar, vai vir a fatura e você vai pagar. Só que quando a pessoa chega aqui e ela não sabe que isso existe, o que que acontece? Ela fica sem cartão de crédito. Aí ela vai lá e financia um carro, ok. Que, né, muitas vezes a pessoa não vem com o dinheiro para comprar o carro à vista, então ela acaba, ou às vezes você já tem que de cara comprar dois carros e o valor, né, uma compra mais robusta, então você financia esse carro, vai pagar juros absurdos, porque você não tem é,
não, uma linha de crédito, você não tem ainda um histórico de crédito aqui, não tem pontuação. E aí a pessoa fala: não vou usar cartão de crédito, já que não me aceitaram, eu vou ficar pagando tudo no débito. Ou então, já que a loja não parcela, não vale a pena eu passar no cartão. Esse meu cartão não dá cashback, não dá pontos, não dá nada. Eu prefiro pagar no débito. Porque tem isso também. Depois que o imigrante chega aqui e ele entende que o cartão de crédito você precisa ter, mas você não pode fazer o que a gente faz no Brasil, se você tem 10 mil de limite, você gasta aqueles 10 mil e paga. Aqui se você deixar a sua fatura fechar com mais de 30% do seu limite, você perde ponto. Isso é Só muito que às louco, né? vezes, só que Isso às é muito vezes louco. você faz um cartão e você bota US$ 1.000 e US$ 300 sim para você gastar. É duas idas no supermercado, às vezes uma. Se for comprar carne, uma ida no supermercado, você gasta aqueles 300, então você extrapola. Aí eu já peguei várias pessoas assim, tal pessoa, parei de usar, Bruna. Eu parei de usar, agora eu só uso débito. Porque aquilo me irritava. Eu ia lá, aí o meu cartão tinha, eu não ia deixar mais dinheiro preso, porque não tá rendendo nada esse dinheiro no banco. E aí eu tinha que ficar controlando e tinha que ficar pagando e não sabia quando é que pagava. Aí, quando eu via, no mês a minha pontuação ia lá para cima, no outro mês eu acabava de perder 50 pontos de uma vez só. Então, as pessoas não entendem como você. Primeiro, você achar que você não vai precisar do cartão de crédito é um erro muito grande. Então, você depender só de outras linhas de crédito, porque você perde esses 30% do cálculo. É Você muita só vai coisa, até né? 70%, é muita coisa. E o segundo, né, maior erro é as pessoas não entenderem como o cartão de crédito funciona aqui. Não entenderem como é que funciona fechamento de fatura, que é muito antes. No Brasil, a gente está acostumada com faturas que fecham 10 dias, 7 dias, às vezes, antes do vencimento. Aqui a fatura chega a fechar 30 dias. Tem fatura que fecha 30 dias antes do vencimento. Então, você fica perdido, porque tá fechada a fatura. A pessoa se perde Tem que ter um controle financeiro muito Você grande, tem né, que, você Bruno? tem que ter, e não é O banco não difícil. vai te ajudar a controlar como aqui, porque aqui o banco ajuda você Ajuda. super, Não, né? o banco não vai, porque a intenção do banco aqui de novo, o sistema não foi feito para a gente ganhar. Você ganha porque você aprende a navegar o sistema e usar o sistema a seu favor. Mas o sistema não foi feito para a pessoa ganhar, foi feito para o banco ganhar dinheiro. O banco, lembra, ele vai ver a sua pontuação, mas ele também vê o seu relatório de crédito. Ele sabe se você atrasa a conta ou não. E ele sabe da sua pontuação. Então, o ideal para o banco é que você tenha uma pontuação que seja considerada boa, ali de 650, 660, 640. E ele sabe que você é uma pessoa que paga suas contas, mas ele também sabe que, como você não entendeu o sistema, ele vai ter que ganhar dinheiro em cima de você. Vai ter que, entendeu? Porque pela sua pontuação, você só tem direito as linhas de crédito com juros mais altos. Tá, então é o cartão de crédito, é o maior vilão. E o que mais? Da pessoa não entender que não pode os Da pessoa outros não erros. entender, ó, a pessoa não entender que não pode gastar todo o limite, a pessoa não entender que ela precisa ter o cartão de crédito, a pessoa sair abrindo conta, uma atrás da outra, abrindo várias linhas de crédito, porque isso também não é visto com bons olhos. O sistema ele é todo uma contradição, ele é uma grande contradição. Você precisa ter linhas de crédito para construir o seu histórico, mas você não pode adquirir todas as suas linhas de uma vez só, porque isso não é visto com bons olhos. A justificativa é que eles não sabem, cada vez que você abre uma linha de crédito nova, eles não sabem se você vai honrar com aquela nova linha de crédito e com as demais ou não. Então, cada vez que você solicita uma linha de crédito nova, você perde ponto. Inclusive, se você for, eu estou vendo para financiar, eu quero financiar um carro. Aí eu vou, não sei qual é o carro que eu quero olhar, não tenho certeza do carro, fui numa loja, pedi para fazer
O que a gente faz no Brasil, não, vamos ver como é que ficaria o financiamento desse carro aqui. Ah, aqui é isso aqui. Aí eu vou numa outra loja, faço test drive e peço para ver o Simulação, vai fazendo a financiamento daquele outro carro. simulação. Cada vez que você faz essa simulação, se você não tomar cuidado de perguntar antes, vocês vão fazer uma consulta hard ou vai ser uma consulta soft? Você pode perder É como 15 se você pontos estivesse cada vez. consultando, ele entender se você está tentando abrir um Abrir financiamento. aquela linha de crédito. Entendi. Que loucura, né? Eu vou ler algumas Muito, perguntas já muito do louco. chat, que eu acho que tem tudo a ver com para a gente não perder o fio da meada, gente. Mas continue mandando perguntas, porque é complexo. Outra vez eu falei isso a Bruna, eu falei, Bruna, a gente vai ter que fazer muitas lives, porque Muitas realmente é muito lives. complexo, tá? E por Não, isso que a Bruna estudou tanto para poder entender e e ajuda assim, vocês nessa jornada. esse ano a gente está vendo mudanças absurdas, tá? De quando a gente conversou para agora, temos Imagino. uma bomba relógio Imagino. no Eu tenho sistema de amigos que têm crédito comentado. americano, porque até julho desse ano, até final de julho desse ano, o, a agência federal aqui de financiamento imobiliário, ela tinha uma diretriz clara de que o único score permitido que fosse utilizado para mortgage, que é a hipoteca de casa, era o FICO. Eram as versões antigas do FICO. Isso por muitos anos, desde que criaram o Vantage lá em 2006, vem sendo questionado no Congresso porque é monopólio, porque, ok, antigamente não tinha outra empresa fazendo. Então, quando você não tem outra empresa que preste o serviço, você só tem uma, é Uhum. monopólio, não tem o que fazer. Mas desde que o Vantage foi criado, sempre há esse debate. O Fico ganha trilhões de dólares por ano. Imagino. Trilhões, na casa dos trilhões. Vocês imaginam que toda vez que a pessoa vai para comprar um carro, para comprar uma casa, aí qual vai ser o banco que vai me dar a melhor taxa de juros no financiamento do carro? Aí você corre lá, olham 5 bancos, 6 bancos. Para cada um deles, cada vez que você solicita o crédito, né, você solicita aquela pontuação, você tem que pagar. Não nós, né? Indivíduos não. Mas quem está solicitando, o banco que quer definir se ele vai ou não emprestar dinheiro, ele precisa puxar o score. Cada birô de crédito, cada agência de crédito faz um relatório de crédito. O FICO ele faz uma pontuação para cada uma das agências. Então ele puxa 3 de vez. Uhum. E ele cobra 10 dólares por vez. Então, assim, é muito dinheiro. E aí, em julho agora desse ano, o presidente dessa agência, dessa agência federal, o PUT, ele declarou que a partir de agora o Vantage também pode ser utilizado. E o Vantage foi criado pelos birôs. O Vantage ele é um só. Ele pega os 3 relatórios, compila e faz uma única pontuação. E aí, você acha melhor para quem está pedindo financiamento? Facilita porque você sai mais barato. Uhum. Você não precisa pegar 3. Você Uhum. tem um que tem uma macrovisão dos 3, né? A Entendi. pontuação ali, ela é uma média, né? Do que estava nas 3, você tem uma pontuação, um relatório compilado, que não é o que acontece com o FICO. Entendi. Aí o FICO agora acabou de bypassar os birôs de crédito, está vendendo direto para os bancos mais barato. O briga de Fica bom para o titãs. consumidor, Briga de porque titãs. Mas o que que acontece? Isso gera uma série de pequenas mudanças dentro do que eles começam a levar em consideração e aumentar o peso e reduzir o peso do algoritmo ali mesmo, justamente porque ninguém quer perder. O FICO quer garantir que o dele é o mais seguro, que é para que os bancos nem cogitem passar do FICO para o Vantage. Uhum. Entendi. Umas perguntas aqui, algumas perguntas que colocaram aí nos comentários. Podem continuar colocando, gente. Leonardo, trabalho no banco aqui no Brasil. Eu tenho uma permissão de trabalho. Eu tendo uma permissão de trabalho, consigo trabalhar no banco nos Estados Unidos? Leonardo, não.
você precisa de uma permissão de trabalho dos Estados Unidos. Se você tem essa permissão de trabalho dos Estados Unidos, se esse banco for transferir para você, por exemplo, com visto L, né, que é a transferência às vezes de mão de obra especializada, você consegue. Mas para trabalhar de banco para banco, por exemplo, você hoje trabalha num banco internacional ou um banco que tenha nos Estados Unidos. Esse banco consegue transferir você com essa autorização de trabalho. Agora, não, Fernanda, eu quero ir, sou bancário e quero trabalhar em um banco nos Estados Unidos. Você precisa primeiro de um visto de trabalho, inclusive a gente tem uma bancária que foi aprovada até super recente, e ela vai prestar consultoria financeira, ela nem vai trabalhar em banco a priori, né? Ela vai ter a Sim, consultoria financeira dela. Então, é muito importante você saber que se você tiver a permissão sem depender do banco, você vai poder trabalhar em qualquer banco. Mas o banco que você trabalha hoje pode transferir você para o banco e você sim já terá a licença de trabalho. Tenho visto EB1, sim. Com visto EB1, você não precisa nem trabalhar no banco que você trabalha hoje. Com visto EB1, você vai ter o green card, você vai trabalhar no banco que você quiser. Mas fique atento aí ao que a Bruna falou. Para trabalhar num banco americano, você vai precisar de um bom score. Então, eu sugiro que você procure a Bruna, né? E já vá adiantando aí o que vai ser necessário para você montar o seu score para quando você chegar lá, você já ter, e aí sim conseguir bons, bons bancos para trabalhar, tá? Thaís Sena. Quando você chega com visto L1 e carta da empresa, é possível conseguir um cartão de crédito melhor? É um visto temporário, o L1 não é um visto permanente. É, como que faz para ela conseguir um cartão de crédito melhor? olha, Ela tendo a carta da própria empresa que vai transferi-la. a carta da empresa, ela vai te ajudar em algumas coisas, tá? Mas com o cartão de crédito, ela não vai ajudar. Ela vai te ajudar muitas vezes a bypassar o aluguel. Se eles pedirem uma pontuação de crédito, você consegue dizer que você tá, né? Porque o aluguel normalmente ele vai pedir a pontuação para saber se você vai pagar aquele, né? Se vai conseguir pagar o condomínio ou não. Então, se você tiver a carta da sua empresa dizendo quanto você vai ganhar por mês, que você está vindo com esse visto, você às vezes consegue bypassar a questão do score. Às vezes, não é sempre. Mas para cartão de crédito, não. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu tenho alguns empresários, não, alguns executivos que me procuram justamente porque eles acabam ficando numa situação muito constrangedora. Você imagina, doutora Fernanda, eles chegam aqui, alto executivo, no Brasil, vem para cá transferido, mesmo cargo, Uhum, uhum. e você não tem cartão. E aí, às vezes, a depender do cargo, você tem que levar clientes para jantar, você sai e aí eles ficam usando cartão corporativo por bastante tempo. Normalmente é nessa hora que eles chegam para mim, eles falam, Bruna, eu preciso de ajuda porque assim, eu tenho um cartão que o banco me deu que tem US$ 1.000 de limite, não mais do que isso. E eu tenho que sair com clientes, eu viajo muito, saio muito dos Estados Unidos a trabalho, vou para Europa, China, Tem que e eu viver, tenho que né? levar o cartão da empresa, porque eu seria reembolsada no meu cartão pessoal, porque a empresa reembolsaria. Então, eu estou perdendo de ter pontos e milhas, que era Uhum. uma coisa que eu, né, tinha no Brasil, e eu tô passando a vergonha de ter que Ah, tirar o imagino. cartão da empresa para pagar. Então, é uma situação muito constrangedora. É constrangedora, gente, Sim. né? Imagina você ser um executivo no Brasil, né? Ou abrir a sua própria empresa para tocar a sua vida nos Estados Unidos, né? Que o L1 permite que você tenha hoje uma empresa no Brasil, abra a sua empresa nos Estados Unidos, investimento super baixo, chega aos Estados Unidos sem crédito. Olha a situação. Então, quer dizer, você precisa startar a sua empresa, precisa fazer o negócio girar e E não não ter consegue. crédito. Então, E você, às é, vezes, se você vem para abrir a sua empresa aqui, às vezes a pessoa vem com um green card para abrir a empresa aqui. Você não vai conseguir linha de crédito para sua empresa se você não tiver um score pessoal. Ele vem da pessoa física para a pessoa jurídica e depois você constrói da pessoa jurídica. Mas como aquela pessoa jurídica ela é nova, eles vão olhar o seu pessoa física
para que você tenha um cartão de crédito empresarial, para que você consiga uma linha de crédito para, sei lá, compra, reforma, né, compra de mobiliário, enfim. Você vai depender do seu credit score pessoal para que você consiga aprovação de linha de crédito para a sua empresa. Então, é muito delicado. Médico que vem fazer residência, a pessoa às vezes já era Um médico no Brasil, doutorado, já um tinha feito mestrado. mestrado, doutorado, dentista que vem fazer, vem refazer aqui, eles precisam fazer escola de novo, eles têm que fazer uns anos de volta para fazer umas cadeiras Uhum. para conseguir validar, atuar como É, dentista. dependendo do estado, sim, é. Não, e É de qualquer muito. forma, às vezes você tem um visto como um H1B, como um visto J, você A já tem gente uma vida estável, já tem uma vida bacana, você tem dinheiro, né? Você Você tem tem dinheiro para pagar dinheiro a sua conta. e você não consegue. É muito frustrante. Eu digo que a gente teve muito mais sorte do que juízo lá em 2016, porque nós viemos com o visto H1, só que a gente foi morar num apartamento que ele passava de pesquisador para pesquisador, então eles tinham um tempo que ficava, o contrato era temporário ali do H1. E a gente entrou num apartamento que já era era um apartamento que fazia parte desse pool aí, então a gente não precisou apresentar nada de crédito. E o rapaz, o casal que estava morando no apartamento que a gente alugou, estava se desfazendo do carro. Então a gente chegou, comprou o carro à vista e não precisou de nada. E não nos foi dado cartão de crédito. Só que a gente eu já tinha feito intercâmbio aqui, eu sabia que aqui o cartão de crédito não parcelava como a gente está acostumado no Brasil. Então a gente falou, e o apartamento era mobiliado. A gente falou, não vai fazer, sabe assim, tanto faz. A Gasto gente veio para mínimo, né? É. e a gente veio para passar um período bem definido. A gente sabia que a meados de 2017, a gente voltaria para o Brasil, então a gente sabia que era um pouco mais de um ano ali de estadia, que não era uma coisa que, né, que ia Mudaria a exigir vida de que ia vocês. mudar a nossa vida, mas um dos fellows que estava lá fazendo pesquisa ficou e foi fazer um fellowship daí clínico, né? Porque eles faziam um fellow de pesquisa na Califórnia. E ele teve problema muito sério, porque quando ele foi para Califórnia, ele não tinha score. Não tinha Ele casa, teve não que, tinha nada. ele teve que pagar um ano de aluguel para conseguir fechar o contrato. Teve que pagar o ano todinho de aluguel Eita, antecipado. eita, é. É, gente, vamos estudar, hein, gente? Vamos seguir aí a Bruna. Outra pergunta. Chegando nos Estados Unidos, a melhor opção é financiar um carro ou comprar à vista? Pergunta do Leonardo. É, e aí, não tenho ponto. Eu cheguei, não conversei com a Bruna antes, não me preparei, não abri uma conta, tô no rolê perdida, Bruna. Cheguei, Compra à vista. preciso de um carro, né? À vista ou parcelo em juros? Como é Aí que vamos lá. funciona? E esses juros vai me É, ajudar, esse parcelamento, me compre ajudar no à meu score. vista. Compre à vista se você não, né, se você chegou e seguir e você chegou aqui e você continua sem entender o sistema e sem entender como é que você pode usar ele de uma forma mais estratégica. Compra à vista, porque e assim, Flórida, que é onde a maioria das pessoas né, querendo achar como primeiro ponto aqui nos Estados Unidos, a Flórida, ela tem taxas de juros que variam lá de 3%, 3,5%, que é abaixo da taxa de juros federal, até 28%. É muita diferença. É muita diferença. Então a pessoa pode cair numa emboscada de querer financiar um carro e achar que vai melhorar o score dela e cair num juros absurdo. Na verdade, não é que vai melhorar, que vai construir o score dela, porque ela não tem nada, né? Então, Uhum, você vai uhum. construir, mas você vai pagar um preço muito alto. E aí, assim, pode financiar, contanto que você. Não comecei a trabalhar o meu score do Brasil, não sei como é que faz isso, resolvi, né? Não, cheguei de paraquedas aqui, quero começar. Se você se propuser a entender o sistema, e aplicar de forma rápida, porque eu tenho alunas que com 2 meses estavam com mais de 700 de credit score no Vantage, que o Vantage aparece
bem rapidinho. O FICO leva 6 meses para mostrar o primeiro score. Mas, assim, elas com 2 meses já estavam acima de 700. Então, você compra um carro com financiamento com juros altos, esperam 6 meses ali, 8 meses, e você refinancia com juros bem mais baixos. Se você souber o que você está fazendo, se você for intencional e estratégico. Entendi. Caso contrário, à vista. Deixa À quieto. vista, compra à vista, compra um carro à vista, porque vai custar muito caro. Tá. Vamos lá. A Carol pergunta: 7 meses, acredito que nos Estados Unidos, com pontuação 707. Quando pedir o segundo cartão, espera ou peço logo? Ou ela pede logo? Depende do que ela quer. Ela não precisa ter mais um cartão, mas provavelmente o cartão dela deve ser um cartão ruinzinho ainda, porque os de entrada aqui, Fala todo com a mundo gente passa, aí, Carol, como é que tá o todos seu nós, cartão? todos nós passamos pela humilhação do cartão com o limite baixo. E que no máximo dá 1,5% de cashback. Todo mundo passa por isso, não tem como fugir. Se ela estiver buscando um cartão bom, né, se ela já quiser aplicar para um segundo cartão melhor, um cartão que já dê ponto, que já dê pontos, que tenha benefícios, A como os Carol tá cartões dizendo que do tem 2 mil Chase. de limite, o cartão que ela tem Tá hoje. vendo? Isso aí é a humilhação que a gente passa. E Gente, aí você acha que é a humilhação. você acha que Acima, com 7 meses Carol, já tá na hora? espera bater uns 720 para você pedir o próximo para garantir. É isso. Espera mais um pouquinho, Carol. Você tá Espera indo mais um bem, pouquinho. Carol. Ao meu ver, você tá ótima, Carol. Carol, você tá maravilhosa, tá? Porque e os números, Bruna do céu, só Deus na minha vida. A PST Costa pergunta, ele falou, repete a estratégia, por favor, dos 8 meses. Qual estratégia? A do carro. Eu falei para ele esperar ele construir o score dele. Aham, E aí, depois de uns 8 meses que ele tiver com uma boa pontuação, porque estamos partindo do princípio que a pessoa chegou aqui sem sem score. nada. Sem score. A Isso. gente fala de ghost credit, que é o fantasma, ele não existe. Ah, mas eu trouxe do Brasil. Que bom que ele veio Parabéns. com você. Parabéns. Ah, mas no Brasil era 900. Que legal, não tem muito o que fazer, entendeu? Bom, É bom para você. compra um carro lá e vai E dirigindo. vai dirigindo, ou então, né, não tem muito o que fazer. Então, se você, partindo do princípio que você não construiu nada antes de chegar aqui, você está chegando aqui com o Ghost Score, que é sem nenhum credit score, e você resolve que você vai financiar esse carro e que você vai entender o sistema, e que você vai ser muito intencional e estratégico nessa sua construção para que daqui a 6, 7 meses você já esteja com 740, 750 de pontuação. Aí, quando você chegar lá nos 8 meses, você solicita um refinanciamento desse carro para você baixar esses juros. Aí você consegue baixar bem. Então é isso. Baixa assim, pelo menos uns 10 pontos percentuais aí, que É muita coisa. é bastante coisa, é É bastante muita coisa. coisa. Não sei ler esse nome aqui, tá? Tá? As pessoas botam uns nomes que não estou dando conta. Vamos lá, mas a pergunta é: como conseguir o Green Card e qual o valor? Então, eu preciso entender qual a sua qualificação, né? Qual o seu perfil, para encaixar você num visto que O vai único te que a dar um gente Green pode Card. falar o valor é o Golden. O Golden tá na mão. Você Tá na tendo mão, aí 5 milhões qualquer cinco. 5 milhões de dólares está Não, resolvendo. acho que é 1 milhão de dólares o Green Card, o Golden. E 5 milhões já é a cidadania. Ah, é? Então, estão nessa facilidade, tá? Preço está na feira. um Qualquer coisa, milhão gente. É isso é o aí, ó. Green Card, 1 milhão de dólares. E 5 milhões você já vai Direto express para a para a cidadania. cidadania. Gente, dinheiro de. Aí, Bruna te ensina Dia a de fazer troco esse de troco de bala. troco de Troco de bar. bala. Mas você sendo elegível para algum visto, engenheiro civil, ele é engenheiro civil. Adoramos engenheiros civis. Engenheiro civil faz parte do que a gente chama de STEM, que é a sigla que traduzindo para o Brasil é ciências, é, tecnologia, Tecnologia. engenharia, artes e matemáticas. Então,
A engenharia encabeça aí o topo das carreiras mais benquistas pelos Estados Unidos, junto aí com toda a área médica, com tecnologia e engenharia, gente, vocês estão ali no topo. Então, se for basear um advogado e um engenheiro, o engenheiro tem 30% a mais de chance do que um advogado. Então, a gente precisa que você entre em contato conosco, né, para a gente analisar o seu currículo e vai dizer, olha, é melhor um EB2 ou talvez um EB1. Se você for engenheiro empresário e tiver pressa, a gente pode encaixar você num L1. Então, a gente precisa entender. O L1 não vai te dar um green card direto, mas ele vai fazer com que você entre nos Estados Unidos em 4 meses. Então, para quem tem pressa de entrar nos Estados Unidos e tem o lado empresário, né? A empresa há mais de 3 anos e você 1 ano como executivo dessa empresa, a gente consegue um L1. Então, entre em contato com a gente para a gente poder entender qual seria o melhor visto. Porque não é assim, eu quero um green card. Foi o que a Bruna falou. Se você tem US$ 1 milhão ou 5 milhões de dólares, é fácil. Pagou, né? Realmente o dinheiro entra como uma doação para os Estados Unidos. Não sendo o seu caso, a gente precisa analisar aí um visto para você, tá bom? Mas entre em contato, marque uma consultoria que a gente atende aqui. Thaís, adianta gastar no cartão e já pagar a fatura? Ou melhor, esperar o fechamento pensando no score? Como é que fica isso, Bruna? Você precisa ter um reporte de limite ali do quanto você gastou. Então você tem que ter alguma coisa nessa fatura fechada, senão ela vai fechar Em branco. em branco. Não adianta eu querer aumentar o meu crédito se eu gastei um valor aqui, aí amanhã eu vou e pago, e aí depois eu gasto outro, amanhã eu pago, que aí no fechamento não vai No ter nada. fechamento você não tem nada. Entendi. Porque Você aqui no não tem Brasil nada é porque outra tática, né? Você para vai gastando e pagando, tem lugar que para adiantar o pagamento. o cartão de crédito é uma estratégia boa para você ganhar aumento de limite. Porque ele tá vendo que você tá usando, vamos lá, um cartão de US$ 2.000. Quem é que tinha um cartão de US$ 2.000? Acho que era a A Carol, né? Carol. Carol. Carol tinha. Tem, Carol, tem. O cartão de cartão dois, dela tem um atual, de cartão de 2 mil. US$ 2.000. Aí ela tá usando. Aí no mês ela usa US$ 6.000. Com aquele um cartão dela, ela multiplica e gasta 6. A empresa de cartão de crédito vai aumentar o limite dela. Ah, entendi. Porque eles estão vendo que ela use e paga, use e paga, use e paga, use e paga. Mas pro credit score é estratégia, gente. Não adianta Tá. você. Então, para um aumento de limite, que é uma coisa mais imediatista, pode ajudar. Mas para o aumento No do, momento do do credit score, score, não. Você tem ok. que trabalhar com percentual, com fechamento, saber a data de reporte, data de vencimento para o cartão de crédito, para fazer bem direitinho. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma família, de uma esposa, né? Ela comprou um curso que eu nem tenho mais disponível, que era só de cartão de crédito, porque é tão confuso o sistema de cartão aqui que e chegava tanta gente com demanda de cartão de crédito para mim que eu falei, eu vou fazer gravado, porque eu não estava mais conseguindo atender. E Falar a aí foi. mesma coisa. Não, eu não consegui, mas eu não estava dando horário, né? Porque a escola aqui não tem turno integral. 3 horas da tarde, meu filho chega em casa. Então, bagunça a rotina. E o pequeno é creche ainda, então eu tenho que levar para creche. Até eu chegar em casa, é 9 horas da manhã, às 3 da tarde o outro já chega. Então, Sei não sobra. bem, eu tenho 3, Bruna. A gente fica com a rotina um pouco complicada. Sabe, é. E aí eu gravei e eu fiz um lançamento bem pequenininho, num joguinho orgânico, só para seguidor mesmo. Abri o carrinho, fechei o carrinho, sei lá, 3 dias. E aí ela mandou mensagem há pouco, eu nem sabia, ela nunca tinha falado comigo. Ela disse, ai, Bruna, eu queria dizer que a gente chegou aqui, eu comprei o seu curso antes da gente vir, eu não assisti, quem assistiu foi o meu marido. A gente chegou em maio, isso foi mês passado, foi setembro. E ele já tá com 750 de credit score. Então, é você entender, é Tem que justamente isso. entender. E assim, ó, eles começaram a construção do score aqui. Eles não fizeram do Brasil. Eles esperaram chegar aqui, mas assim, foi muito rápido. Legal, legal. Tem outra pergunta. O Amex do Brasil ajuda na construção do credit score nos Estados Unidos? Não, o que ajuda é, se você tiver Amex no Brasil, você
solicitar, enquanto ainda morar no Brasil, um Amex americano. Porque depois que, por exemplo, se a pessoa vier com. E aí tá, vamos fazer uma ressalva aqui. Se você pretender vir já com um Social Security, se você não vier para estudar, por exemplo, que aí você vai vir, sei lá, com um J ou um F, às vezes a pessoa vem fazer algum curso que não é, que não tem um CPT ou um UPT, então você não vai ter um Social Security. Uhum. Se você. Porque o que que acontece? Enquanto você é estrangeiro e o seu Social Security não chegou, eles vão usar essa sua linha estrangeira e eles vão pegar esse seu histórico aqui do Brasil e aí eles aprovam o seu Amex aqui dos Estados Unidos para você, porque eles veem que você tem relacionamento. Mas no momento que você já tem um social, você tem que preencher os seus dados na hora de solicitar com o seu social. E aí puxa esse score que não Zera existe. tudo. Entendi. Então é interessante se você tem um Amex e quer emigrar, pedir daqui do Brasil, que eles vão Pedir aproveitar. antes. Tá, tá. Eu sempre aconselho a pedir antes e aí já começar a usar. Os benefícios do Amex são bons, assim, a anuidade é alta, mas ele entrega muito. Legal, legal. Agora vamos para a última pergunta, porque a gente já passou do horário aqui, mas eu fico aqui o compromisso com a Bruna, porque são muitos assuntos. Seria uma live aqui da tarde inteira, passaria um café aqui, porque só na minha cabeça aqui eu já formulei mais umas 10 perguntas. É muita coisa, é Muita muita coisa, coisa a gente mesmo. tem que ir por etapas, tá? Vamos lá, a última agora. Gostaria de investir US$ 200.000. Qual seria o valor de juros mensal? Pergunta do Leonardo. Investimento, você depende aonde você vai investir isso. A melhor coisa que você faz é conversar com um consultor, De alguém que seja investimento. especialista em investimentos. Porque você pode dizer que você quer investir, eu quero investir 200 mil dólares em imóvel. É uma coisa. Aí você vai fazer o quê? Um Airbnb, você vai alugar direto, tem que ver com a taxa de ocupação, quanto é que custa. Eu quero investir em tesouro americano. O tesouro americano está pagando os juros do americano. Então, depende muito, e aí você tem que ver As seu perfil de possibilidades são muito investimento. grandes É para muito. investimento, É, Leonardo. muita, muito. Eu conversaria 200 mil dólares, eu conversaria com. E você ainda está no Brasil, eu conversaria com alguma assessoria de investimento, não com escritório de investimento. Eu conversaria com assessoria de investimento, que ela vai cobrar ali um FII anual e não vai ficar ganhando em cima dos produtos onde ela vai botar. E você fala: eu quero alocar isso aqui e em dólar, né? São 200 Pesquisar mil com calma. dólares. E aí você faz isso com segurança, né? Com pessoas que sabem o que estão fazendo. Eu, sinceramente, nem posso, não tenho nem formação para isso. O negócio da Bruna é pontuação. Pontuação. Vamos É. falar sobre esse score aí, e com US$ 200.000. A gente te garanto que ela vai construir uma boa pontuação para você, né, Bruna? Mas olha que doido. Se ele vier com esses 200 mil, ele não tiver nada de crédito feito, não tiver nada construído, você vai passar os mesmos perrengues que a pessoa que veio com 10 mil. Né? É. Porque, aliás, os mesmos perrengues que a pessoa que veio com 1.000. A Ele tá falando que diferença, tem uma conta no, obviamente, no Select Global. O a Leonardo tá dif- falando que tem uma conta no Select Global. Leonardo, ó, se você quiser indicação de alguém, você pode, se você quiser me mandar por direct, me manda, eu posso te passar aqui. Eu conheço algumas Aí pessoas que pergunta, trabalham aqui com colocando nesse assessoria. banco ajuda no score dele? Não, investimento não. Você precisa de uma linha de crédito. Você tem que se endividar nesse país para poder. Você tem que se endividar para ter crédito aqui. Não É adianta. porque é óbvio que ele precisa ver que você é um bom pagador, né? É isso. Tem pessoas que ficam 6, 7 anos aqui e não tem nada de score. Já vi Tem muito por relato desse. A pessoa paga de aluguel que poderia muito. pagar no financiamento de uma casa, porque não Não construiu construiu, porque esse score. chegou, e aí assim, chegou. Viu que os juros do carro era muito alto. Aí comprou à vista. Aí mora de aluguel. Aluguel não reporta. O Vantage aceita o reporte de aluguel, que Ah, vai legal. começar a utilizar agora. Então, assim, isso que eu falei, o sistema, ele tá sempre. Já mudou muito de quando eu comecei a estudar há 9 anos atrás. E ele tá sempre mudando. Ele é um organismo vivo, ele tá sempre mudando, porque quando o comportamento de consumo muda, ele se ajusta para inserir algumas coisas
na grande maioria das vezes, eles inserem coisas que só para atrapalhar. Quando começa, é sério, gente, Você eu começa vejo a muito. entender, ele vai lá e muda tudo. Quando a média do score do americano aqui, né? Do americano, eu digo das pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, começa a subir muito, pode ter certeza que eles vão descer a lenha com alguma coisa. É isso Eles aí, botam o mais Leonardo alguma coisa ali e complementou. falam: Tem que fazer veja uma como dívida e essa pagar. mudança, veja como essa mudança vai ser boa para você. Você fala, hã? Tô, boa, Mas vem boa. bomba. Lá vem bomba. Então, assim, eles estão sempre dando um jeito de mexer conforme o comportamento vai de consumo muda mesmo. É, O parcelamento aqui nos Estados Unidos é uma coisa bem recente, não acontece direto com a empresa, né? Não é a loja que parcela, são terceiros que fazem parcelamento e você não precisa nem ter um cartão de crédito para parcelar. São empresas que chama Buy Now Pay Later, que são as BNPLs. Até agora, elas não faziam parte dos relatórios de crédito e da pontuação. A partir de outubro, agora elas começam a entrar. legal. Então, Já ajuda. em novembro eu vou saber o que que aconteceu. É, se ajudou, você Não, pode. sabe por quê? Que eu sou da teoria de que não vai ajudar. Porque cada vez que você abre uma conta de crédito nova, você perde ponto. E essas contas de crédito parcelado, normalmente, a pessoa não está parcelando uma casa, está parcelando um carro. Isso aí são linhas de crédito maiores. Você está parcelando um sapato, uma bolsa, um casaco. Um Um eletrodoméstico, eletrodoméstico. Eletrodoméstico, às vezes, você consegue o parcelamento direto, linhas de crédito direto dependendo do valor. dependendo do valor. Mas, assim, são coisas pequenas e todo mês vai ter uma linha de crédito nova. Você pode parcelar aqui até o DoorDash, que é como se fosse o iFood do Brasil. Então, imagina que as pessoas estão parcelando até a pizza da sexta-feira. Aí daqui Não a tem pouco virou como isso ser Brasil, bom, gente. mas obviamente que as notícias vieram com veja como vai ser bom você ter mais linhas Aqui de também crédito. chegou com essa notícia. Veja que maravilha agora poder parcelar. Aí o que acontece? O juros está embutido naquele parcelamento, porque não existe almoço grátis, foi o que a gente falou no início. Aí você pede um desconto para pagamento à vista. Ele não vai te dar, ou ele vai te dar um desconto irrisório, que não vale a pena você se descapitalizar. Vale a pena você parcelar. Todo mundo parcela tudo, todo mundo se endivida durante muito tempo. Né? Telefones sendo parcelados em 24 vezes. Um telefone, você consegue parcelar compra de mercado, só que você compra todo mês. Então, é cilada. Então, quando você vê muito benefício, é isso. Se você perguntar, porque o que que era o parcelamento? Você poder parcelar e o juros está ali embutido, mas num pagamento à vista você tem um super desconto. Você não tem um super desconto, você se endivida durante longo prazo. Os brasileiros estão parcelando comida, então entendam isso. Então a gente precisa Gasolina, entender. comida, estão Gasolina, parcelando sim. tudo. Sim. Então a gente precisa ficar de olho, gente. Sigam a Bruna no Instagram. Repete para mim, Bruna, o seu Instagram. É ABC do imigrante, arroba ABC do ABC do imigrante. imigrante, tudo junto. Tudo junto, bem simples. E é isso aí, Leonardo, para finalizar. Procure a Bruna, uma vez que você tem um dinheiro, talvez você consiga parcelar algo que depois vai te trazer uma rentabilidade para você já começar a gerar esse score nos Estados Unidos, se é o que você quer. Então, se você precisa, você precisa botar na balança. Eu quero o meu score ou eu quero ter um bem que vai me gerar um lucro, né? Eu quero investir num fundo que vai me gerar um lucro. Então, é um caso de você pensar para chamar a Bruna e conversar e ver aí o que você, né, como que você pretende chegar a um denominador comum. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Bruna, eu já te agradeço imensamente pela participação. É sempre muito, muito rico o nosso papo. Eu quero que vocês já deixem as perguntas para uma próxima live e para a Bruna voltar aqui, não demorar tanto para voltar com a Voltarei. Não, gente. não, não, não devoraremos mais tanto. Que bom, Bruna. A Bia tá dando amém, Senhor. Não, não, coitada da Bia. Eu fiz ela cortar um dobrado lá, mas não dava, gente. Tava assim, modo sobrevivência. Agora, até julho, eu estou aqui. Então, a gente tem, Você tá daqui, onde agora? eu tô em Orange, Connecticut, do lado de New Haven. Meu marido tá fazendo fellow, ele é ortopedista, né? Ele tá fazendo fellow de medicina esportiva na Caramba, Universidade de Yale, aqui. caramba. Que Então, bacana, né, Bruna? Que não, bacana. muito legal. Só tinha uma vaga de fellow só, né? Então foi bem especial, assim.
Eu digo, Parabéns, meus primeiro parabéns fellow aí. brasileiro. Cara, parabéns pra gente. Eu falo que pra ele, né? Parabéns pra ele como família. Eu digo pra mim que apoio, mas parabéns para o nosso povo, cara. Primeiro brasileiro fellow de ortopedia aqui numa Caramba. universidade Ivy League. A gente acha que é difícil migrar, tá? Para quem está assistindo e ainda está no Brasil, não é fácil. A gente é um luto você deixar a vida que você tinha para trás e você recomeçar sem rede de apoio, numa situação que não é a que a gente, né, a que a gente estava Confortável. acostumado, confortável do jeito que era. Eu brinco muito que eu vivo a história da Cinderela ao contrário. Eu era a Cinderela, eu vivia a gata borralheira, porque eu tinha toda uma ajuda em casa, eu tinha funcionário, eu tinha babá, tinha uma pessoa que cozinhava pra mim. Então, assim, né, eu vim pra cá e eu assumo várias skins, são várias personas, porque eu sei que nós optamos por dar muitos passos para trás. Só que eu sei que a colheita ela vem e ela vem muito maior. Sem dúvida. E assim, eu gosto muito de falar do Renato porque eu tô aqui no digital, mas nem todo mundo que tá vindo para cá, ou a grande maioria das pessoas não estão vindo para o digital, as pessoas estão vindo para a vida real. E assim, saibam que existe um médico brasileiro formado na Federal de Pelotas, que estudou em escola pública no Brasil, entrou sem cotas, fez residência no Rio Grande do Sul, fez especialização no Paraná e tá aqui, é fellow em uma única vaga Era a vaga concorrendo que ele com precisava. americanos. Então, assim, nós somos muito bons. Você vindo da Sim, maneira correta, você se assessorando, se cercando de profissionais certos, montando uma estratégia para vir e tendo paciência e resiliência, as ouçam coisas isso, elas gente. acontecem, É as coisas isso. elas acontecem. Infelizmente, o brasileiro ainda tem a síndrome do vira-lata muito grande, Bruna, e às vezes a gente precisa extrair do nosso cliente aquele potencial que a gente já enxerga e ele não enxerga. Então, você começa, às vezes, uma consultoria, o cliente, não, eu sou médico. Quando você vai ver, ele tem premiações importantes, ele tem especializações muito importantes, ele vai fazer muita diferença nos Estados Unidos. Existem desertos enormes que ele vai conseguir preencher e o brasileiro não consegue vislumbrar que o que ele faz aqui, que é cotidiano para ele, e às vezes nos Estados Unidos vai ser algo extraordinário, assim como para o seu esposo, né, para sua família. É, Parabéns aí para é todos verdade. vocês Obrigada. e espero vê-lo em breve, bem breve, viu, Bruna? Sim, sim, E, com certeza. Já vamos deixar. A gente já sai daqui, eu já falo com a Bia para marcar a isso, próxima. exatamente. Que aí a Bia solta a agenda aí das nossas lives. É um assunto que todo mundo que vai migrar precisa conhecer, né? E se você já está aí na iminência de migrar, entre em contato com a Bruna para que você já possa startar o seu score aqui do Brasil e não passar perrengue nos Estados Unidos. Verdade. Tá bom? Obrigada, doutora Fiquem com Fernanda, de Deus, gente. Até novo. terça que vem. Bruna, muito obrigada. Tenha uma excelente semana. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, boa semana para vocês também. Tchau, tchau.